Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o episódio novo da nossa série de speedrun do canal, subindo o rating de 800 até 2.500 aqui no chess.com. Bora lá começar essa nossa primeira partida. Ah, pera aí que de repente coloquei errado, eu coloquei 3 minutos. Vamos colocar 10 minutos, que vai ser o tempo da partida. Nada de blitz nesse speedrun. Beleza, agora lancei o desafio de 10 minutos e vamos começar jogando o nosso E4. Defesa siciliana. E agora eu vou jogar cavalo F3. E vamos abrir a siciliana, vamos ver o que ele vai mostrar aqui. Essa é a siciliana Kalashnikov. Ela é uma espécie de Sveshnikov acelerada, digamos assim, que o preto jogou um E5 rápido. E o problema de jogar esse E5 é que ele deixa essa casa fraca, a casa D5, e o peão fraco de D6. E o meu problema é que meu cavalo em A3, ele tá no canto do tabuleiro, ele tá fora de jogo. E esse cavalo eu vou gastar alguns tempos para ele voltar a jogar. Bom, vou jogar agora com C4, já atacando o peão de B5, podendo voltar o meu cavalo para C2. Nessa posição é mais jogado o cavalo de G7 ou cavalo de C para E7. É mais jogado do que esse bispo E6. Ele jogou aí sacrificando um peão de B5. Eu vou tomar para ver o que acontece. Que não tá muito claro. Bom, cavalo D4 tem que ser praticamente forçado aqui. Ele tem um... tem que ser. Cavalo D4... Tá esquisito o que ele tá fazendo, hein? Porque... Por exemplo, se eu tomar de dama... Parece uma opção interessante essa. Toma de dama, cavalo D4, toma em A6, cavalo F6. Eu ia falar bispo B5, mas aí F8, minha dama tá meio sem casas. Eu tenho a opção de tomar de peão também, depois tomar em A6. Tá parecendo melhor. Tomar de peão, então. E levar mais um peão aqui. Levar o peão de A6. Tô querendo jogar com dama 4 cheque. Bispo D2. Tudo isso para isso. Então, para tomar em D5. Cheque em A4, ele tem que jogar F8 já. Bispo C4, tá jogando dama por G2. Dama 4... Bom, dama 4 parece bom. Parece um bom começo. Porque ele vai ter que jogar F8 forçado. E agora... o que faremos? Ele tem um cheque que eu posso responder com bispo E3. Não parece bem uma ameaça. E... cavalo B5 para... Ah, se bem que... dama E4, bispo E3, cavalo F3, ele tá ganhando a dama. Malandro. Tá, então ele tem uma ameaça ali, que é esse dama E4. Bom, vou jogar bispo E3. Talvez eu tome esse cavalo em D4. Ele jogou o dama 4, de qualquer jeito, ele quer dar o golpe, quer jogar o cavalo F3. Preciso me defender contra esse golpe. Ainda não sei exatamente como jogar. Pensando em jogar um dama C4 para dama D3. Tentar dar uma reagrupada nas peças. Porque ele ameaçou esse... o que mais que eu poderia tentar fazer? Não tô vendo uma ideia além de dama C4. Vamos jogar dama C4. Tentar dar essa organizada. Uma ameaça que surge... não é porque tem cavalo C2. Seria bom se eu conseguisse
jogar um cavalo B5, por exemplo, torre C1 e cavalo B5. Que aí eu começo a trocar essas peças. Trocar esse cavalo de D4, desaparece todas as ameaças aí dele. E tem um dama D3, vai. Tem um dama D3 simples que... Tô jogando dama D3, tomando. Ah... Caramba, tô me complicando aqui. Porque dama D3 agora, bispo B4 cheque. Rei D1. Hum... Tô me complicando um pouco aqui. Não era pra... Não era pra ter esse tipo de coisa. E dama C3. Não só jogar dama D3 mesmo. Cheque rei D1. Não tá tão claro assim como que ele vai me atacar com esse rei em D1. Mas virou confusão já. Confusão. É, mas aí ele facilitou demais trocando as damas. Bispo B4 cheque, dama G4 era o que eu tava esperando e a posição tá confusa. Eu acho que eu tô melhor na posição, mas ele tem uma confusão ali, dá pra criar umas ameaças. Agora ele tá perdido já. Que eu tenho uma ala inteira passada aqui, eu tenho 3 peões passados. Tudo bem, ele tem esses 2 peões no centro, mas par de bispos. Não acredito muito na posição dele. Bom, agora ele trocou. Posso rocar, talvez. Vou jogar um torre C1 primeiro. Porque ele tá querendo jogar D4, bispo D2 e cavalo C5. Por isso que eu pensei no torre C1 primeiro. E torre B1 funciona? Porque torre B1 eu tenho um A7 e torre B8. Torre B1, D4... Só que eu não tô tendo o tempo... Não, mas na verdade qualquer coisa funciona, vai. Porque cavalo C5 leva bispo B4. Aí ele tem esse problema já. Esse tem cara de que perde. Porque agora... Bispo C4. Porque eu vou entrar com esses 2 bispos aqui. Um bispo em C4, um bispo em B4. Aí tá vindo as torres. Torre B1, torre B7. Aqui o par de bispos vai fazer a festa, né? Bom, posso jogar torre B1. A minha ideia é fazer um torre B7. Que agora eu ameacei torre F7. Bom, eu já tinha... acho que não. Vou falar que eu tinha um bispo toma, torre B8. Bom, agora bispo toma, torre, bispo... Posso ganhar a torre de H8 também, né? Vou tomar lá em A6. Torre B8 já ganha a torre de H8. Eu vou jogar esse primeiro. Aí quando eu jogar a torre E6, aí eu faço torre B8. E aí caiu uma torre inteira, caiu a torre de H8. Bom, vamos dar uma olhada nessa partida. Não deve ter sido das mais precisas, né? A posição ficou meio caótica ali depois de rei D1. Vamos ver aqui o que o Stockfish acha dessa partida. Ele deu aqui 92,8 de precisão para mim, 84,6 para o meu adversário. Então ele jogou aqui essa siciliana Kalashnikov, que joga com E5. Então, como eu disse, enfraquece essas duas casas quando faz esse lance, só que piora o meu cavalo. Percebe que eu tenho que fazer vários lances com o cavalo e o cavalo ele termina lá no canto do tabuleiro. Só que um dia esse cavalo ele pode voltar para o jogo por C2 e aí o preto tem que jogar muito ativo para compensar essas debilidades. Bom, aqui bispo E6, né, o primeiro erro já dele na abertura. Normalmente joga com cavalo E7, cavalo de C7, cavalo F6. Jogou esse, veio C4, que é bem típico. Me deu um peão e tá perdido. Tá completamente perdido aqui.
Veio esse, bispo D2. Aqui talvez tenha um lance... Bom, dama 4 cheque é o lance mesmo. Por enquanto tá tudo certo. É, esse bispo E3 que eu vacilei. Bom, cavalo B5 é o lance. Se dama E4 cheque. Eu não joguei por conta de dama E4. Ah, agora joga rei D1. Entendi, porque quando eu tava analisando ali, eu falei bispo E3, só que aí leva cavalo F3 e perde a dama. Mas é isso, é o rei D1 agora, e aí ele tá perdido, que eu tô tomando em D4, depois o bispo tá saindo pra B5 já. Beleza, eu joguei bispo E3, ele jogou dama E4, e aqui interroguei de novo com dama C4. Cavalo C2 era o lance? Ou cavalo B5? Mas cavalo B5 tá levando cavalo F3. Não, tá errado isso. O que era melhor que dama C4? Ah, bispo B5. Bispo B5 era melhor. E se dama por G2... Fazer o quê? Torre F1 ou rocar grande? Rocar grande. É. Não, essa ideia era boa. Vindo agora, dá pra ver que é boa. Na hora, não deixei passar também, viu? Dama C4 e aqui já tava achando que tava ficando confuso. Olha só, caiu a vantagem, tá indo 1.20. É bem a sensação que eu tinha ali, que tava melhor, mas que agora eu tinha que lidar com algumas coisas. Só que aqui ele tem que fazer bispo B4 cheque. Vou jogar rei D1, se bem que o computador nem acha que é isso. Dama toma, interroga. Bom, eu achava que bispo B4 cheque era o lance. Pra, assim, criar alguma confusão ainda. Bom, aqui ele facilitou demais. Ele saiu trocando as peças e aí tá completamente perdido. Que par de bispos dominam o tabuleiro, o rei tem dificuldade ainda pra sair, as peças também. Não vai durar muitos lances aqui na posição. Até que caiu lá a torre de B8. Bom, vamos para a nossa próxima partida, 1833, agora de rating. E a gente começa a enfrentar mais variantes teóricas por aqui, como por exemplo essa siciliana que eu acabei de enfrentar, essa Sveshnikov. Vamos ver se a gente enfrenta alguma outra dessas posições mais teóricas. Veio aí uma... Como chama isso? Variante Grand Prix da siciliana. E agora ele misturou tudo, jogando com C3. E tá fazendo besteira já, mexendo de novo com o peão. Isso aqui vai dar errado pra ele, hein? Vou tomar em D4. Porque o que acontece? Ele tá com um centro, só que esse centro não é um centro forte. Na verdade, o centro foi destruído já. Porque assim, o centro de peões, para ele ser forte, ele tem que ser apoiado pelas peças. Agora, se ele não tem desenvolvimento, só tem os peões ali no centro, na verdade esse centro ele vai colapsar uma hora, vai acabar caindo tudo. E caiu. De repente caiu todos os peões aqui dele. Então temos um peão a mais e uma vantagem decisiva já. Bom, dá um cheque. Pensei até em rocar grande. Pode ser uma ideia. Mas... vamos jogar a torre D8 mesmo. Jogar a torre D8. Posso simplificar, porque ele vai jogar rei E1. Nossa, não jogou rei E1. Vou desenvolver então, cavalo F6. De repente era até melhor ter jogado um bispo F5 para manter peça. Porque, ele tá me dando a oportunidade aqui. Só que ele me deu um peão também. Esse aqui tá pendurando muita coisa. Ele não gosta dos peões. Não tá nem aí. Foi entregando todos os peões. Já temos 2 peões a mais. 0 contra-jogo aqui dele também. E agora ele resolveu pensar. Bom, roque pequeno. Agora consolidar a posição, o momento ali de transformar a vantagem. Então vamos reagrupar as peças. Tava pensando em cavalo D5, mais bispo A7. Cavalo F4, cheque. Vou jogar esse, vai. Porque bispo A7 tomando um peão, acredito que cavalo F4 é uma boa.
Ele vai ter que jogar um rei F1, daí torre D3. Tá quase tendo que abandonar já. Porque rei F1, torre D3. Esse rei E3, torre D3 também. Rei E4, F5. Cai o cavalo de F3. E agora esse. Porque se ele joga cavalo E5, eu tenho agora a torre D2. Cavalo por C6. E eu esperava ter um cheque, mas não tem esse cheque. Caramba, não tenho nada. Tudo bem, eu tenho uma torre na sétima que tá forte ali, não posso reclamar. Mas não tenho nada decisivo aqui. Cavalo E5, torre D2, que é a ideia. Cavalo C6. De repente eu fiz igual ele, entreguei todos os peões. Aqui eu tô tentando transformar a minha vantagem ali num ataque direto, mas talvez eu tenha exagerado um pouco. Bom, mas continua a vantagem grande. Só que, por exemplo, ele tem um bispo E3 agora. Eu exagerei, vai. Exagerei. Vamos jogar esse. Ele vai tomar em E7, rei G7. Se bispo D4 tem F6. Ele pode jogar um C4 para querer jogar o bispo D4, ganhando a torre. F6. E, bom, se conseguir dobrar na sétima pode ser uma boa. Mas eu precisava ter um cheque. Um cheque de cavalo, alguma... Como que eu dou um cheque? Teria que jogar um... Não sei ainda. Bom, tô querendo jogar torre 8. Ele tem só cavalo C6. Agora... Ah, malandro esse lance. Fazer bispo H2. É que ele tem um cavalo F5 cheque, mas aparentemente não tá levando a lugar algum. Eu jogo rei F1. Cheque rei E6. Se cheque rei E6 também. E aqui, se jogar torre G4, eu tenho H5. Então não tem casas para torre. Talvez tenha que voltar a torre para H1 mesmo. Só que agora, com torre H1, talvez eu possa pensar num cavalo H5. Mas e aí, se esse... Porque cheque rei H7. E daí tá com a torre atacada, o cavalo atacado. Vai ter que me dar uma qualidade agora. Torre toma. Bom, pode jogar um torre H4. Mas aí bispo G3. E aí a torre tá sem casas também. Essa partida eu fiz uma conversão de vantagem diferente. Que geralmente eu falo aqui pra vocês. Bom, ganhou o material, sai trocando as peças. Eu tentei transformar, na verdade, em um ataque. E sair devolvendo todos os peões por esse ataque. Não sei se foi a decisão mais correta. No fim vai acabar dando certo, mas... É que dava pra sentir que com a torre na sétima, a vida dele seria bem complicada ali. Bom, agora ele tem essas duas peças atacadas. Vamos tomar. Precisa tirar o cavalo e daí eu vou tentar dobrar na sétima. Porque aí com a torre na sétima começa a ter uns teminhas de mate. Por exemplo, um torre 8, torre E2, torre H2, torre H1. Vamos buscar um escadinha por ali. Bom, antes disso ele tem que resolver o que fazer com esse cavalo. Que não tem tantas casas assim. Fazer um torre 8 com a ideia de torre E2. Torre H2 era bom também, para tomar em H3, ameaçava um torre H1.
e aqui difícil fazer lances já. Bom, veio cavalo G2. Posso jogar um... Deixa eu ver... Pro G5 ele vai jogar H4. Fazemos pagar 6. Que eu fico de olho nas casas do cavalo. E tô ameaçando torre E2 agora. Não pode tomar em F6, leva a torre F8, cravando esse bispo. E se jogar torre E1, eu troco, tomo em A2. Vou agora atacar esse cavalo com torre E2. Ele precisa fazer algo. E a minha ideia é poder jogar um torre H2 para torre H1 cheque. Por exemplo, torre H2 agora. Tenho a ameaça de tamanho H3 e tenho a ameaça de torre H1 com bispo E3. Que já começa a ter uma rede de mate, já começa a ter uns teminhas de mate por ali. Bom, cheque. Bispo E3. Ameacei 2 mates. Ameacei mate com torre F2. E... cheque. Ameacei tomar. Ele vai jogar um rei E2. Torre H3. E aí, quando eu tomar, eu posso tomar em E3. Torre toma. Tem uma torre a mais. Ele vai ter que abandonar agora. Beleza, abandonou a partida. Vamos fazer aqui a nossa revisão. Vamos ver aqui que o Stockfish achou dessa. Bom, ele deu aqui 85.2 para o meu adversário, 94.9 para mim. E ele começou querendo jogar um ataque Grand Prix, que joga assim com cavalo C3, bispo C4, D3 e roque. Mas aí ele começou a misturar as coisas. Fez esse C3, aí E5, já mexeu de novo com o peão. Olha como que o computador já não gosta nada da posição das brancas, porque ele só tá mexendo peões. Aí jogou D4, eu tomei. E aí tá perdido. Já lance 7 já tá perdidaço. Tinha que tomar de peão, pelo menos, para tentar sustentar o centro. Mas ainda assim, depois de um lance com o bispo G4, por exemplo, eu começo a pressionar, né, D4, apesar do computador não curtir tanto. Ele prefere tomar e agora bispo G4. É, uma versão melhorada porque já cria ameaça de tomar em D4 direto. Aí ele jogou esse, pendurou um peão. Temos aí um peão a mais. E agora, hora de converter a vantagem. Vamos ver como foi essa conversão. Bom, ele pendurou o segundo peão. É, cavalo D5 tá ok. Até não é o melhor, mas tá ok. Jogou ré F1, torre D3, torre D2. É, o computador gosta até do jeito que eu joguei. Veio torre B2, cavalo E7. Aí F6. Bispo H2 fino também. E aí acaba caindo material. É, ele aprovou a grande maioria dos lances. É que é aquele negócio, o computador ele vai sempre no mais preciso, mas às vezes você faz um lance que é o segundo da máquina, então não tá ruim, né? Fazer o segundo da máquina. Aí torre H2, bispo E3, e aí já tá arrematado já. Bom, esse aqui foi um exemplo instrutivo até de como converter vantagem, como converter a vantagem material, né? Então, basicamente, você tem duas formas. Uma é simplificar a partida, trocando peças, e outra é usar sua vantagem material para um ataque, ou então até devolver a vantagem material para atacar. Nessa partida, eu usei essa segunda. Se de repente você quer aprender mais sobre isso, sobre essas técnicas para converter vantagem, como transformar a vantagem no final... eu quero aproveitar para te apresentar aqui o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres. E lá dentro do Chessflix você aprende esses métodos tanto na abertura, no meio jogo, nos finais, seguindo ali as nossas trilhas de treinamento dentro da Chessflix. Para você fazer parte da Chessflix é só entrar
na nossa lista de espera. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Você clica lá, você vai vir para essa página e assim você pode entrar para a lista de espera e quando for abrir uma nova turma ou surgir novas vagas, você pode entrar para a Chessflix por um valor abaixo do normal, com uma condição especial por fazer parte da lista de espera, beleza? Bom, então bora aqui para uma próxima partida. Vamos fazer uma terceira partida nesse episódio de hoje. Vou colocar aqui para jogar. E vamos de peão dama. Faz alguns episódios que eu não jogo um peão dama. E aqui vou jogar uma abertura catalã. Essa eu nunca joguei aqui no speedrun, porque eu tava jogando mais as posições de London, né? Ele tá fazendo qualquer coisa aqui nessa abertura, porque B6 já é bem estranho, porque eu quero colocar o bispo em G2, ele vai e joga B6 para a torre ser atacada, já não é uma boa ideia. Vamos seguir atacando esses cavalos, vamos ver até onde ele vai. Eu quero jogar E4 e E5. Vou jogar E4 agora. E vamos seguir atacando essas peças. E5. E vai ter que jogar cavalo G8. Nossa, mas deu muito errado a abertura pra ele. Muito errado. Agora é tentar colocar umas peças pra jogar. Fazer bispo E3. H4 talvez, pra jogar H5. Porque aí se ele fizer H5 já dificulta o... Ai, caramba, eu não tirei a... Que vacilo. Que vacilo, gente. Eu não tirei ali a... Bom, vamos seguir aqui até o final agora. Eu não troquei a tela, agora que eu percebi. Bom, vamos lá. Só pra você que tá aí assistindo ainda, você entendeu o que aconteceu. Eu joguei ali um peão dama, veio o cavalo F6, C4, E6, abertura catalã. Ele jogou ali com B6, que já é um erro. Agora bispo G2, eu ganho um tempo em cima da torre. Cavalo C6. E assim, os dois últimos lances já foram erros dele. Ele podia ter jogado com C6 agora também. E aí eu comecei a ganhar tempos em cima desse cavalo, jogando com E4, F4, E5. Aí o cavalo teve que voltar para G8. E agora ele tá numa posição difícil, que eu tenho ali o... Bom, eu ganhei uma peça, né? Eu tenho o centro, melhor desenvolvimento, ele acabou de me dar uma peça. Dama A4 cheque, ele perde o bispo de B4. A posição que já era difícil, agora ficou completamente perdida. Tomei em B4, vamos puxar essa dama para B3 agora. Fazer H5, H6. Bom, agora chegar nesse rei dele, jogar com E6. Esse não precisava, né? Até porque eu não posso tomar em E6. Ele acreditou. Acontece isso às vezes. Bom, e agora eu quero abrir esse rei dele de alguma forma. Vou rocar pequeno mesmo. Agora cavalo D5. Tô tocando ali em B6. Provavelmente ele vai trocar as peças todas em D5. Mas não, ele me deu várias peças aqui. Eu não sei qual que eu tomo. Ele tá tentando uma estratégia diferente. Ele tá me confundindo com a quantidade de peças que ele tá entregando. Não recomendo essa estratégia, pra falar a verdade. Mas ele tá tentando fazer isso. Fiquei em dúvida ali de qual peça tomar. Bom, e agora vamos ver como dar mate nessa posição. Vamos dar esse cheque. Que agora ele tem que entregar a dama. Segue jogando. Até onde ele vai? Dama G7 cheque. Acabaram as peças. Não vou nem tomar a peça aqui. Ele abandonou já. Bom, vou fazer uma revisão rápida aqui dessa nossa partida, nessa abertura catalã. Foi bem rápida essa partida mesmo. Bom, começamos ali com D4, C4, G3. Aí ele já faz esse B6 que é duvidoso. Depois cavalo C6 também não é bom. E aí começamos a ganhar tempos em cima das peças dele. Apesar
do computador nem achar que é muito bom isso que eu fiz, viu? Ele acha que o branco tá melhor, mas, por exemplo, depois de um bispo C5, ele acha que tá jogando ali, tá no jogo. Mas agora ficou difícil já. Eu bispo E3, cavalo E7, H4 é bom, quase 2 pontos de vantagem. E aí ele me entregou uma peça inteira. Peça em defesa é sempre tema tático, aqui ele perdeu o bispo já. Tomamos. Bom, e agora só consolidar a vantagem. Basicamente não tem jogo mais. Ele seguiu ali um pouco ainda, mas não tem o que fazer na partida. Bom, essa é uma abertura que de repente eu posso jogar mais vezes. A abertura catalã, uma abertura bem interessante. Aqui, a abertura do meu adversário foi... Ele jogou muito mal, não deu nem pra testar direito ali a catalã. Vamos ver se de repente eu consigo jogar em outras partidas aqui durante a série, beleza? Bom, mas então é isso, gente. Vamos chegando ao final desse episódio de hoje. Espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais. E a gente se vê no nosso próximo episódio da série.